Olá, quarto ano! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que tenham ido bem o recesso, que estejam tranquilos, preparados para continuar os nossos estudos. E hoje nós vamos ter algumas aulas um pouquinho diferentes, que nós vamos terminar o nosso conteúdo do ensino religioso, tá bom? Então hoje nós vamos começar o nosso dia com aula de ensino religioso. Sejam bem-vindos, viu? Então, nós vamos ver os diferentes recursos para o mesmo fim. Nós estávamos estudando, vimos sobre Dorcas, Neemias, David Livingstone e o Léo Halliwell. Nós vimos como que eles ajudaram as pessoas, como eles ajudaram a falar de Jesus e como ajudaram também nas suas necessidades. Porém, nem todas as pessoas que desejam ajudar os outros têm condições de ir a lugares tão distantes. Nesse caso, como poderão realizar o trabalho? Você está vendo aí na tela o rádio e também um desenho de um homem chamado Roberto Rabelo. Pois é sobre ele que nós vamos falar hoje. Ele usou o rádio como uma das suas ferramentas para poder ajudar as pessoas e falar também sobre o amor de Jesus. Mas antes vamos saber um pouquinho sobre a invenção do rádio. Foi Guglielmo Marconi, que foi um físico e inventor italiano que desenvolveu essa tecnologia de transmissão de voz sem fio, e ele é considerado o inventor do rádio. Ele realizou em 1895 o primeiro teste de transmissão dos sinais sonoros, tendo sucesso nos seus experimentos, e para fundamentar a sua pesquisa ele utilizou basicamente os estudos sobre as ondas eletromagnéticas que poderiam propagar-se no espaço, formulada por James Clerk Maxwell. Turma, eu coloquei para vocês o link de um vídeo para vocês verem aí a história do rádio. É muito legal. Depois desse vídeo aqui, você dá uma olhadinha lá nos links e acessa, tá bom? Muito bem, e aí, usando essa tecnologia maravilhosa surgida aí no início, no final, né, dos anos de 1800, que Roberto Rabelo ele pôde alcançar muitas pessoas. Com a invenção da rádio, muitas pessoas tiveram acesso à informação, e esse importante meio de comunicação ele foi usado para levar esperança por meio das mensagens da Bíblia. Roberto Rabelo ele se destacou como a voz da profecia, um programa que existe há mais de 50 anos. A sua voz atraía as pessoas para os ensinamentos da Palavra de Deus. Eu também coloquei para você lá um vídeo para você também aprender um pouquinho mais a respeito desse programa da voz da profecia, como que ele surgiu. Antigamente as pessoas elas tinham muita dificuldade para se comunicar com os que estavam longe. Para isso eles enviavam cartas ou iam pessoalmente. Com a invenção do rádio, telefone, televisão e internet, isso tudo ficou mais fácil. Por esses meios de comunicação, as pessoas recebem informação, entretenimento e também podem conhecer sobre Jesus. Foi com esse objetivo que um jovem brasileiro chamado Roberto Mendes Rabelo iniciou um programa de rádio com a mensagem sobre o amor de Deus. O pastor Rabelo ele nasceu na cidade de Santo Antônio de Patrulha, lá no Rio Grande do Sul, em 1909. Lá ele estudou, completou sua escola primária com 15 anos e então foi para o Colégio Adventista Brasileiro que ficava em São Paulo, em Santo Amaro. Em 1931, tendo terminado seus estudos teológicos, ele então começou o seu ministério em Curitiba, no Paraná. Em 1940, ele foi transferido para o Rio de Janeiro e em 41 seguiu para os Estados Unidos, desembarcando em Nova York e depois prosseguindo para Washington. No ano de 1943, após um teste de voz, Roberto Rabelo foi escolhido para ser o orador oficial da Voz da Profecia, em língua portuguesa. Nesse mesmo ano, ele terminou os seus estudos lá no Colégio da Califórnia e depois o trabalho dele era preparar 52 programas por ano. Além disso, ele também tinha que orientar os cantores do programa. Eles eram norte-americanos
e isso requeria muitas horas de treino de pronúncia em português. A voz de Roberto destacava-se entre as demais e atraía os ouvintes para a mensagem. Muitos começavam a ouvir o programa por causa da sua voz e passaram a ser ouvintes frequentes. Rádios de todo o Brasil transmitiam seu programa com sucesso. O pastor Rabelo aposentou-se em 1976 depois de 46 anos de trabalho, mas continuou na ativa por tempo integral como orador emérito. Algumas homenagens que ele recebeu. Ele recebeu da Associação Brasileira de Comunicadores Cristãos uma homenagem de pioneiro da comunicação evangélica no rádio e na televisão. Ele recebeu também um reconhecimento de personalidade do Brasil da Câmara de Indústria e Comércio do Estado de São Paulo, e ele recebeu também a medalha Anchieta, concedida pela cidade de São Paulo. Após uma longa enfermidade, ele faleceu no bairro de Vista Alegre, em Curitiba, em 1996. E de acordo com sua esposa Edith, naquela manhã ele havia ainda cantado com o pastor Conrad pelo telefone. Ó, que esperança! Ele completaria 87 anos no dia 15 de novembro. O seu enterro foi realizado em Santo Amaro, em São Paulo, onde estiveram presentes muitos líderes da igreja e juntamente com muitos ouvintes do seu programa, e pessoas de várias regiões do país. Atualmente, a Rádio Novo Tempo, ela dá continuidade a esse trabalho através da própria rádio, do site, revistas e livros que falam do amor de Jesus e ajudam a muitas pessoas. Que bacana, né? Viu que nós podemos ajudar de várias maneiras? Então, nesse momento, você vai fazer as atividades que estão aí e você vai responder, vai comentar com seus colegas. Na verdade, você vai comentar com as pessoas que estão aí pertinho de você dentro de casa. Será que no meios de comunicação existem somente coisas boas? Por que nós devemos ser cuidadosos tanto ao que vemos, ouvimos ou acessamos? Nós sabemos que nem tudo que está no meio de comunicação, turma, é bacana, é bom. Muitas pessoas utilizam os meios de comunicação para propagar coisas muito ruins, violência, coisas que não edificam e que atrapalham muitas vezes o desenvolvimento da gente. Então é por isso que a gente tem que cuidar muito daquilo que a gente vê e ouve. Na atividade 2, você vai pesquisar de que forma os meios de comunicação estão auxiliando as pessoas. A televisão, por exemplo, muitas pessoas se beneficiam com programas educativos, informativos, religiosos. Também tem a parte das notícias que alertam e orientam a população. A rádio, as pessoas são auxiliadas por meio de programas também que podem educar, informar, além de programas religiosos, e também a importância de boas músicas. A música é uma arte incrível e ouvir boas músicas ajuda também muitas pessoas através das rádios. Mas não é só isso, nós temos também ainda a internet e temos também a imprensa. A internet ela tem informações relevantes sobre tudo. E hoje é pela internet, inclusive, que nós temos as nossas aulas, não é verdade? Ela possibilita a comunicação com pessoas de muitos lugares e também traz informações sobre tudo para nós. A imprensa, ela já tem uma importância quando nós usamos para nos informar através de livros, através de materiais de boa qualidade. É muito importante a leitura para o nosso desenvolvimento. Você está lendo? É bom ler, viu? E olha só, na atividade número 3, você vai ler se você acessa sempre, às vezes ou nunca, se você utiliza esses meios de comunicação dessa forma, sempre, às vezes ou nunca. E na pergunta 4, turma, vocês vão perguntar aí para o pessoal da sua família se eles assistem a algum programa religioso e responder essas duas perguntinhas. Você indicaria esse programa a um amigo? E para finalizar, eu quero dizer para você que você também pode usar a sua voz para louvar o Senhor e para falar da palavra de Deus aos colegas e às pessoas que estão precisando. Eu quero te desafiar nessa aula, depois dessa aula, você assistir os vídeos e também mandar uma mensagem de esperança, de ânimo para alguém que você conheça. Pode ser aí pela internet, pode gravar um áudio, tá bom? E fica aí esse desafio. Depois me conta. Obrigada, boas atividades e até a sua próxima aula.